Olá, sejam bem-vindos ao GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E o nosso tema de hoje é descolamento prematuro de placenta, uma emergência obstétrica, uma grande emergência obstétrica que pode ser silenciosa, né, Marina? Ai, meu Deus do céu. Só de falar DPP já me dá até angústia. O descolamento, ele realmente, assim, é uma das grandes emergências obstétricas que a gente tem, que a gente precisa reconhecer rapidamente e que a intervenção médica, né, ela acaba realmente sendo um grande divisor de águas, né? Sim, fazer o diagnóstico, o tempo entra, né? Não tem tempo porta-balão quando a gente fala em infarto com súpera, né? Acho que o tempo porta-Apgar num DPP tem a mesma importância na obstetrícia do que o tempo porta-balão aí no infarto com supra. Exatamente. Da cardiologia. Porque muda completamente aí as chances, né? Porque o DPP ele vai ampliando, né? Passando de 30% de descolamento, em geral, a gente já tem óbito da criança, né? Então, Marina, o que é o descolamento prematuro de placenta, conceitualmente, né? O que é o descolamento prematuro de placenta e quais são as gestantes que têm mais chance de ter esse tipo de complicação obstétrica? Bom, o descolamento prematuro de placenta é quando a placenta, ela descola do leito uterino, né? Antes do nascimento do bebê, acima de 20 semanas de gestação, conceitualmente, assim, né? Porque antes disso a gente vai chamar de abortamento. Mas isso pode acontecer antes de 20 semanas mesmo, né? Afinal, a gente já tem placentinha aí pronta, nem que seja inicial, a partir de 10, 12 semanas. Mas conceitualmente, a gente só vai chamar realmente de descolamento prematuro de placenta acima de 20 semanas, na grande maioria dos livros e dos protocolos mais tradicionais. Então, basicamente, algo... já aproveitando e falando de quem tem mais chance de ter o descolamento prematuro de placenta. Algo aconteceu que ou a minha placenta não conseguiu aderir e infiltrar de maneira adequada, ou algo tracionou, bateu e fez com que a minha placenta descolasse do leito direto e a gente vai acabar sangrando dentro da cavidade uterina. Pensando nisso, toda e qualquer patologia que possa ter uma relação com uma piora de decidualização ou de invasão placentária pode ter relação com descolamento prematuro de placenta. Por exemplo, qualquer doença que curse com vasculopatia, por exemplo, uma síndrome hipertensiva, que é um clássico do descolamento prematuro de placenta. Além de ter os picos pressóricos e ter chance de ter pequenos sangramentos, essa placenta, ela não infiltrou de maneira adequada. Então, ela está mais, vamos dizer, fraquinha em relação ao leito placentário. Então, é mais fácil realmente dela descolar. Pacientes com trombofilias também, pacientes com doenças autoimunes, colagenoses. Mas você sabe que um dos principais fatores de risco para você ter um DPP, Jader, é ter tido um DPP prévio. E as usuárias de drogas também, né? Elas costumam ter bastante, né? Usuária de cocaína, usuária de... Drogas que fazem vasoconstrição, Isso. né? Importante, e picos pressóricos. Acho que é a vasoconstrição mesmo que pode aí atrapalhar aí, essa região mesmo entre a placenta e o útero e rolar o descolamento, né? Exato. Mas existem algumas outras coisas que podem levar a descolamento, como uma descompressão brusca do útero numa gestação onde eu tenho um polidrâmino, por exemplo, uma rotura prematura de membranas ovulares, e aí essa diferença de pressão muito abrupta às vezes faz com que descolhe a placenta. Uma paciente que tem uma gestação gemelar, às vezes a gente tem a ruptura prematura de um dos gemelares, um gemelar diamniótico, vamos pensar assim, independente da quantidade de massas placentárias. Descomprime tão rapidamente que eu posso ter descolamento de placenta. Então, descompressão importante do útero é um outro fator de risco. E aí a gente vai falar aí de traumas também diretos que pode ter relação.
E aquelas coisas em medicina que a gente sempre fala, né? Claro que existem os fatores de risco, mas também tem muita paciente que descola sem ter nenhum fator de risco identificável, né? Sim. Então, Marina, deixa eu te perguntar assim, ó, qual é a apresentação clínica mais comum do descolamento prematuro de placenta? Quando é que a maioria das pacientes que descolam, como é que elas chegam pra gente na emergência? Então, normalmente a queixa principal, na grande maioria das vezes, é sangramento vaginal, uma hemorragia da segunda metade da gestação. E é muito característico a maneira com que a paciente chega. Ela chega falando que tem um sangramento vaginal escurecido e dor. Muita, muita dor. Então, ela mal consegue falar. Ela tá com dor e tá sangrando e tá com medo. E o útero dela tá duro, 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 igual uma pedra. Como se ela tivesse uma contração eterna, né? Hipertônico. E muitas vezes você pergunta, a bebê tá mexendo? Ela não consegue nem identificar se o bebê tá mexendo ou não. Mas, em geral, a gente pode ter aí alteração também de vitalidade fetal. Então, sangramento vaginal, em geral, vermelho escuro, hipertonia, dor e alteração de vitalidade fetal. E me conta uma coisa assim, Marina, tem algumas pacientes que são os casos mais difíceis da gente diagnosticar que elas têm um descolamento, mas sem ter sangramento, né? Aquela história do sangramento oculto. Como é que isso se apresenta e quais são os cenários de sangramento oculto que a gente pode encontrar? Esses casos são os casos mais complicados. A gente está fazendo um ultrassom e a gente vê um coágulo retroplacentário numa gestação aí de segunda metade da segunda metade da gestação, né? E aí? É DPP? Não é DPP? Em geral, a paciente ela tem muito menos sintoma, né? Ou ela até pode ter um pouco desse sintoma, e aí o feto acaba perdendo muito rapidamente vitalidade, muitas vezes vai a óbito, né? Então, quando o sangramento tá oculto, ela vai ter, chegando no pronto-socorro, vamos pensar assim, ela vai ter muita dor, não tem o sangramento, e a gente vai ter uma alteração de vitalidade rápida. O que a gente tem que levar em consideração? Imagina que tá sangrando dentro da cavidade uterina e esse útero, então, tá expandindo, tá aumentando, a pressão dentro dele tá aumentando. Então, a dor e a hipertonia vão ser dois dos sinais mais importantes. Mas existem pacientes que têm hematomas. Ela não tem uma sintomatologia de DPP, a gente nem vai falar que foi DPP, mas ela tem um hematoma grande, retroplacentário, que a gente pode falar de um possível DPP crônico. Então, são outras duas maneiras de ter a apresentação de DPP. Uma, que não sangra via vaginal, mas está sangrando lá para dentro e a paciente vai ter muita sintomatologia, mais difícil de diagnosticar, principalmente se a idade gestacional for próxima da viabilidade, for um bebê prematuro, né, que a gente tem medo de indicar resolução, né, que é o nosso grande aliado e tratamento de DPP, independente da idade gestacional, ou aquelas pacientes que têm essas DPPs crônicas, né? Que descolou um tanto, mas parou. Graças a Deus, né? E aí, o que a gente faz? Aguarda? Acompanha? Interna? São, acho que, os casos mais difíceis da gente conseguir lidar. E a gente tem também aqueles cenários que às vezes sangra e infiltra o miométrio, né? Que também é uma complicação obstétrica que às vezes a gente encontra e que o diagnóstico às vezes acaba sendo tardio, né? Que ela sangra, só que o sangramento, ao invés de ser externo, ele vai infiltrar o miométrio e vai formar o famoso útero de Cuveler. Exato, aí a paciente, além do diagnóstico, às vezes perde o útero por atonia uterina, porque esse sangue infiltra o miométrio, né? Então ela tá com dor, hipertonia. Eu acho que muitas dessas pacientes que não sangram logo de cara, assim, pra fora, até que você faça a amniorexis, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pode vir a fazer para auxiliar aí no diagnóstico e diminuir, assim, a pressão. Aí você vai e indica, quando você vê, tem o útero de Cuveler, nasceu o bebê, independente se nasceu vivo ou não nasceu vivo, o útero não contrai e a paciente muitas vezes perde o útero. E Marina, me conta sobre os estágios. Existe uma graduação em estágios do descolamento prematuro de placenta? Então, gente, isso é uma das perguntas que é muito comum de ser feitas por alunos para as provas. Mas não, DPP não tem DPP leve, DPP moderado, DPP grave. DPP é DPP e pronto, Jader. Não tem o que enrolar.
DPP, diagnóstico é clínico na grande maioria das vezes. A utilização da ultrassonografia ou algum outro exame diferente para confirmar diagnóstico de DPP é na minoria da minoria dos casos. Eu acho que o que a gente tem que falar é que isso cabe, Jader, somente quando eu tenho uma gestação beirando a viabilidade ou que o local aonde eu tô não consiga ter uma boa sobrevida de acordo com aquela idade gestacional. Mas DPP, o diagnóstico é clínico. Clínico. O que você vai fazer de exame que vai te auxiliar aí na conduta ou não, seria qual a via de parto, porque o tratamento do DPP é resolução da gestação, que seria uma cardiotocografia, por exemplo, pra gente ver se o bebê tá bem ou não, né? Porque bebê bem, com trabalho de parto correndo solto, né? A gente sabe que eles muitas vezes são taquitossos, a gente faz essa hipertonia, às vezes chega e nasce rápido. Com o bebê bem, a gente pode até ter um parto via vaginal e uma cardiotoco ruim, que mostra sofrimento fetal, indicaria aí o parto cesárea. Mas ultrassom para diagnóstico de DPP não tem nenhum tipo de necessidade. Na verdade, a gente vai atrasar o nosso sucesso e talvez até causar grandes problemas frente a um DPP. Talvez somente no caso desses DPPs crônicos que a gente estava conversando agora, paciente com hematoma importante retroplacentário nessas gestações de segunda metade da gravidez, para acompanhar se está estável, se está regredindo ou até mesmo aumento. E qual que é a conduta? O que a gente tem que fazer quando a gente está frente a um descolamento prematuro de placenta, né? Então, às vezes a gente vê muito na prática, assim, não, corre para cesárea, corre para cesariana, mas depende muito, na verdade, do estágio do trabalho de parto, né? Porque, às vezes, se você tem uma paciente com dilatação completa, por exemplo, né, a cabeça lá embaixo, a via de parto mais rápida é a via de parto vaginal, Exato. né? Então, comenta um pouquinho assim sobre a conduta. O que a gente deve fazer frente a um diagnóstico de descolamento prematuro de placenta? Bom, a gente não tem dúvida que a conduta é resolução da gestação. Resolução da gestação, como você muito bem disse, não significa ser cesárea. Mas o que a gente fala muito é sobre via mais rápida, né? Então, a paciente chegou. Você é DPP, né? Hipertonia, sangramento vaginal, dor importante, a gente toca as membranas tão tensas, sabe? Ok, é DPP. Primeira coisa que a gente costuma orientar: rompe bolsa, amniorexis ali na hora, independente qual vai ser a via de parto final, pra gente diminuir essa pressão e ganhar tempo pra conseguir manter esse feto estável ou até mesmo acelerar o processo de trabalho de parto. Rompeu bolsa. E aí? A gente tá avançado no trabalho de parto? A gente tá com 8, 9 centímetros? A via mais rápida é via baixa. Beleza, via baixa. Tá com 3, 4 centímetros. Rompe bolsa e já vai levando pro centro cirúrgico para operar. Então, a resposta é resolução da gestação com a via mais rápida, tá? Obviamente que a gente tá falando em feto vivo, né? Em feto morto, aí a gente vai ver como é que a mãe está, principalmente do ponto de vista de coagulação. Porque a gente vai tentar fazer com que seja um parto vaginal, que é o que traz menos problemas para a mãe, sem sombra de dúvidas, mas por conta desse coágulo e desse sangramento, dessa infiltração, a gente pode ter muito consumo de fatores de coagulação e levar uma CIVD. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A grande maioria dos protocolos orientam que partos que não aconteçam em até 6 horas em um descolamento prematuro de placenta deveriam ser cesariana mesmo com feto morto pelo risco de CIVD. Na verdade, o risco de CIVD, ele às vezes chega a ser muito sorrateiro na nossa prática, né? Porque às vezes você pensa, não, mas a paciente está bem, né? Não, mas existe esse risco de consumo de fator de coagulação, existe o risco de outras complicações também, da paciente Sim. chocar, da paciente fazer uma síndrome de Sheehan também no futuro, Sim. né? Todas essas coisas que são associadas aos sangramentos obstétricos, de causa obstétrica, sangramentos muito rápidos, né? Então, por isso que a gente precisa ficar atento, mesmo nos casos de feto morto, né? A gente Exato.
essa torneira tem que estancar, não adianta, né? A gente precisa fazer estancar. Então, às vezes a gente tem que lembrar disso não só na questão da viabilidade fetal. Né? Exato. DPP é aquele negócio. Angústia, né? É DPP? Vamos lá. É a minha prioridade agora. Eu tenho que cuidar da mãe e do bebê. Se eu tiver que optar, alguma coisa é segurança materna, não esquecer de coletar os exames. Então, na hora que essa paciente chegou, que a gente tocou e rompeu bolsa, que a gente falou para diminuir a pressão intraútera, coletar aí, pedir uma reserva de sangue, como você bem falou, tem altíssimas chances, muitas vezes, a gente precisar fazer transfusão, já coleta exames, inclusive fatores de coagulação, fibrinogênio para avaliar se está consumindo ou não. Enquanto isso, a gente já está levando a paciente para a resolução da gestação pela via mais rápida. E ficar de olho nela nesse pós-parto, de qualquer maneira, porque às vezes consumiu tanto ali que no pós-operatório ela pode sangrar de novo. Então, é uma paciente que a gente tem que ter uma vigilância puerperal, assim, dobrada, triplicada. Excelente, muito bom. Acho que assim é um tema que é bem corriqueiro assim para quem dá plantão, né? Sim. E acho que é super bacana a gente poder pontuar sempre, né, esses pontos principais e também lembrar dessas questões aí relacionadas ao risco de coagulopatia de consumo. Sim. E também ao momento, né, da gente agir, que a gente sabe que é uma grande emergência obstétrica que quanto mais cedo a gente reconhecer e agir, melhor vai ser o nosso prognóstico, né, do binômio materno-fetal. Eu acho tão importante a gente falar isso, Jader, porque muitas vezes, hoje em dia, principalmente quando a gente está em um local onde tem um protocolo muito engessado, ou às vezes a paciente mesmo questiona, mas você não vai fazer nenhum exame para poder ter certeza, nenhum ultrassom para ter certeza? Tá falando que tem que nascer o meu filho, mas nenhum ultrassomzinho. Esse ultrassomzinho pode fazer com que você perca este bebê, porque tempo é vida nos casos de DPP. Então, o diagnóstico é clínico, eu não preciso de mais nada a não ser da minha experiência e da tríade mais habitual do DPP para poder indicar a resolução da gestação. Gente, muito obrigado. Acho que foi assim, a gente passou aí pelos tópicos principais sobre esse tema. A gente vai estar sempre disponível aí para discutir mais aí sobre esses temas que são as verdadeiras emergências obstétricas, né, que a gente tem. E deixa um comentário aqui pra gente também que o bacana é justamente a gente poder produzir conhecimento juntos. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau!